Olá, vou falar para vocês um pouco sobre como escrever um bom parecer sobre uma proposta de pesquisa. A avaliação de propostas de projetos de pesquisas e de bolsas, tradicionalmente, tem sido realizadas de diferentes formas, mas a comunidade científica internacional entendeu que a análise por pares é a melhor forma de você avaliar os projetos, de forma a selecionar os melhores projetos com menos vieses. Não é uma forma perfeita, mas é a melhor forma que a gente tem para avaliação de propostas de pesquisa, quando o objetivo é trazer impactos positivos para a sociedade. E o que acontece? Para cada proposta submetida, um ou mais pesquisadores da área de conhecimento do projeto são selecionados para avaliar aquele projeto. Eles emitem pareceres de mérito como assessores, normalmente assessores ad hoc, ou seja, externos à agência que está fazendo essa avaliação. E a agência de fomento à pesquisa, note que quando eu falo agência de fomento à pesquisa, pode ser um órgão que tem realmente este nome, por exemplo, FAPESP, CAPES, CNPq, FINEP, ou em determinados contextos pode ser uma universidade, como a USP ou outra universidade qualquer, que vai oferecer financiamento à pesquisa ou vai oferecer bolsas de estudos. Em outros casos pode ser uma instituição privada de apoio à pesquisa científica, ONGs, tá? Então tem diversas formas de financiamento, eu vou chamar aqui abstratamente de agências de fomento. Então as agências de fomento garantem a confidencialidade de todas as informações da revisão. Isso é esperado das agências de fomento, dos assessores ad hoc e dos proponentes dos projetos de pesquisa. Vou falar mais sobre isso depois. O parecer deve ser devolvido até a data de limite. Então, se você aceita escrever um parecer sobre uma proposta, lá sempre vem qual é a data limite, você deve observar esta data limite. Se você não pode fazer sobre a data limite, você deve negar escrever aquele parecer imediatamente. A pior coisa que tem é alguém que aceita fazer o parecer e depois não faz o parecer no prazo. Isso atrapalha todo mundo, tá? Então, caso você decline o convite, por exemplo, porque você não consegue cumprir a data limite, faça isso o mais rapidamente possível para não prejudicar os outros pesquisadores, para não prejudicar a agência de fomento, tá? Observe que há critérios de revisão diferentes para cada modalidade de fomento e edital. Então, se você vai escrever um parecer, leia bem o edital ou aquela modalidade de fomento, quais são as regras, quais são os critérios para a concessão de bolsas, de projetos de pesquisas naquele edital ou naquela modalidade específica. Então, como que funciona o processo de aceite de emissão de um parecer, né? Você recebe o convite, tem ali a data limite. Primeira coisa que você tem que olhar é se tem algum conflito de interesse entre você e a proposta que está sendo enviada. Tem várias formas de conflito de interesse, e depois eu vou fazer um vídeo só sobre conflitos de interesse, tá? E se você tem competência no tema para avaliar aquele projeto, né? Então, se você tem um certo conhecimento daquela área, você não precisa ser o melhor especialista do país naquela área, mas se você tem um certo conhecimento, bom conhecimento daquela área, você pode escrever um parecer. Às vezes você tem um conhecimento numa certa parte da proposta, mas não tem em outra parte da proposta. Tudo bem, escreva o seu parecer, mas deixa claro lá que você está avaliando com mais detalhes esta parte que você conhece bem e essa outra parte aqui você está fazendo uma avaliação como uma pessoa externa, não especialista, você também faz avaliação, mas você deixa claro no seu parecer que você não é especialista sobre aquele tema, assim a agência de fomento pode eventualmente convidar um outro especialista para cobrir aquela outra parte. Deixa isso explicitado no parecer, não vai deixar de fazer o parecer por causa disso. E verifique se você tem a possibilidade de emitir o parecer no prazo solicitado. Como eu já falei, não vou repetir de novo, né, que é absolutamente importante cumprir os prazos, né? Caso se decline o convite, é importante fazer o mais rapidamente possível. Então, como emitir um parecer útil? A gente tem que lembrar que os pareceres têm dois objetivos e os dois são igualmente importantes. O primeiro é auxiliar na tomada de decisão sobre a aprovação ou não de uma proposta e respectivo orçamento. Então, aquela agência de fomento vai usar o seu parecer para tomar essa decisão, se aprova ou não aprova, e se corta o orçamento ou se concede o orçamento integral. Isso aí é muito importante para a agência de fomento, você tem que embasar seu parecer nesse sentido. Mas outra coisa que é muito importante é você fornecer ao proponente uma avaliação externa do seu projeto, apontando os pontos fortes, deficiências e oportunidades para melhoria naquele projeto. Então, seu parecer vai ter um papel didático que é muito importante
para o proponente, muito importante para o progresso da ciência de uma forma geral. Na minha carreira, eu tive centenas de pareceres negativos e eu aprendi muito com esses pareceres negativos. Esses pareceres negativos moldaram a forma que eu trabalho hoje em dia. Então, não perca essa oportunidade de aprender com os pareceres negativos que você recebe. E quando você está escrevendo um parecer, seja construtivo. Você pode apresentar crítica, mas críticas construtivas para ajudar o pesquisador a fazer um trabalho melhor. O que você não deve fazer em um parecer? Primeiro, exigir que o proponente mude completamente o seu projeto para fazer o que você faria em termos de metodologia, em termos de estilo da escrita da proposta, em termos da abordagem de pesquisa, né? Lembre-se, não é o seu projeto. O outro pesquisador vai executar o projeto dele, não é o seu, então ele não tem que fazer do seu jeito. Então não imponha a sua forma de ser, valorize a diversidade. Se ele usa uma metodologia diferente da que você gosta de usar, não tem problema nenhum, é bom. O que você vai avaliar é se aquela metodologia é robusta, ela é adequada para responder às questões de pesquisa. Não interessa se você gosta ou não gosta daquela metodologia, né? Se a abordagem dele é diferente, tudo bem, é ótimo que seja diferente da sua, ele não é você. Então, ajude ele a ter mais sucesso e fazer uma pesquisa mais robusta usando a abordagem que ele vai usar, que não é a sua abordagem. Então não tenta impor seus modos de ser para outro pesquisador. Outra coisa que você nunca deve fazer é exigir que o proponente cite os seus artigos na proposta, né? Essa é uma coisa muito feia que não deve ser feito. Sobre a redação do seu parecer. Ele deve usar uma linguagem apropriada, o parecer deve ser circunstanciado para ajudar tanto a agência de fomento quanto o proponente. Deve ter informações objetivas para ajudar essas duas partes, e não divagações. E deve evitar numerologia, parecer contábil. Esse projeto é muito bom porque o pesquisador já publicou 32 artigos desse tipo e 47 artigos. Não interessa esses números, tá? A gente tem que ver, a proposta é boa, o que ele produziu no passado gerou um impacto positivo, então avalie isso de forma qualitativa. E de forma alguma se identificar, tá? Então você não pode escrever frases do tipo... eu já trabalhei neste assunto, trabalhando nessa determinada abordagem, eu publiquei um artigo ali, porque você está se identificando ao fazer isso. Então, o eu não deve existir no seu parecer. Né? Você não está avaliando você e não deve comentar sobre você. Você deve avaliar sobre o pesquisador avaliado, sobre a proposta que está sendo avaliada. Falar um pouco mais sobre linguagem apropriada, que é muito importante. Então, evite termos agressivos ou que possam ofender o pesquisador que está sendo avaliado. Às vezes a gente nem faz isso com intenção, a gente simplesmente, talvez uma palavra que para você não é ofensiva, para outras pessoas podem ser ofensivas. Então tome muito cuidado com as palavras para não ofender ninguém. Em particular, nunca a gente quer ofender alguém. A gente poderia querer ofender o propósito de pesquisa, mas nem isso, né? A gente quer apontar as deficiências e apontar oportunidades para melhoria. Tá? Então, mantenha sempre uma linguagem respeitosa, mesmo quando você discorda do interessado ou precisa fazer uma crítica. É ótimo fazer críticas, desde que sejam construtivas e numa linguagem elegante que não ofenda. Né? Então, você pode escrever, por exemplo, a produção científica do interessado é ainda limitada, ou é incipiente. São formas boas. Em particular, a palavra incipiente, embora ela signifique simplesmente algo que está muito no começo, tem gente que às vezes considera ofensiva. Não era para considerar, mas às vezes a pessoa considera, ele falou que eu sou incipiente. Não é uma ofensa, mas pode ser interpretado como. Então, eu gosto muito disso. A produção científica é ainda limitada. Eu gosto porque faz a crítica, dizendo que é limitada, mas tem um ainda, querendo dizer que no futuro não vai mais ser. Então, acho que é um jeito mais leve aí de você fazer a crítica que está apontando um caminho para melhoria. Né? Isso aí é muito melhor do que falar a produção científica do interessado é muito ruim. Você nunca deve escrever isso no parecer. Né? E use linguagem formal. Então você pode fazer, esse projeto tem relevância, mas apresenta deficiências em sua fundamentação científica. Né? Então evite termos colocais, esse projeto é muito ruim, sem fundamento nenhum. Tá? Não é algo que a gente escreve num texto formal, num parecer de alta qualidade. Tente ser preciso nas colocações para evitar interpretações errôneas das suas palavras. Né? Em particular, verifique se suas frases não estão ambíguas, que possam ter algum duplo sentido, evite esta ambiguidade. Tome cuidado para não entrar em contradição. Às vezes a gente vê o parecerista escrevendo algo do tipo, o projeto tem várias deficiências apontadas ao longo do parecer, mas recomendo sua aprovação.
Como é isso? Se tem um monte de deficiência, por que você está dando aprovação? Difícil de entender, né? Ou outro caso, às vezes a gente vê, o projeto é adequado e bem escrito, recomendo denegar. Como assim? Recomenda denegar se está adequado e bem escrito? Não é um parecer inconsistente, né? Se você está recomendando denegação, você tem que explicar quais são os motivos que levam a essa reconsideração, seja consistente para as pessoas entenderem onde você quer chegar. E tome cuidado, o assessor não aprova uma proposta. Ele dá elementos para que alguém tome essa decisão na agência de fomento, eventualmente olhando vários pareceres de vários assessores ou usando outros processos ali mais complexos. Então evite expressões, eu aprovo esta proposta, ou a proposta está aprovada, ponto. Não faz sentido escrever isso no parecer e às vezes a gente vê. Ou, por exemplo, se é um pedido de bolsa para a USP e você escreve no parecer, a USP precisa aprovar esta bolsa. Não, você não pode, você não falar isso, não é você que está aprovando, você não sabe qual a quantidade de recursos que a USP tem, quais são os outros concorrentes da bolsa, né? Então você pode falar, recomendo fortemente a aprovação desta bolsa, ou esta é uma bolsa, uma proposta de excelente mérito que tem alta chance de ser financiada, alguma coisa nesse sentido, e daí o órgão de fomento vai usar essa informação para tomar sua decisão baseado nos recursos disponíveis. Confidencialidade é outra coisa importante. Então, os assessores ad hoc, quando aceitam escrever um parecer, eles estão se comprometendo a manter o sigilo quanto ao conteúdo da proposta e de seus pareceres. De forma nenhuma você, ao avaliar uma proposta, você pode compartilhar essa proposta com ninguém, muito menos usar as ideias novas da proposta em seus artigos. Tá? Você não pode comentar com seus colegas que você está analisando tal proposta de tal pesquisador. Tá? Muito menos informar aos proponentes, que a gente vê uns absurdos desse. Né? Nem 10 anos, nem 20 anos depois. Você não pode falar, lembra daquela sua pedido de bolsa de doutorado? Foi eu que avaliei. Não, você não pode falar isso. É completamente errado. Tá? A gente concordou aqui que manter o sigilo dos pareceres. Né? Ao encaminhar uma solicitação ao órgão de fomento, o solicitante está concordando que tem conhecimento da sistemática adotada para análise da proposta. Ele autoriza que a solicitação seja analisada por terceiros, segundo essa sistemática, em particular, que ela está submetida à análise de especialistas, mas cujas identidades serão mantidas em sigilo. Então tem esse sigilo, essa confidencialidade de ambas as partes. Eu não sei quem está escrevendo o parecer sobre o meu projeto, e quando eu estou escrevendo o parecer sobre o projeto de outro, eu mantenho o sigilo das informações que estão lá. Então, em contrapartida, o órgão de fomento deve se comprometer a zelar pelo sigilo da assessoria e pelo sigilo do conteúdo das propostas. Okay? Vamos falar um pouco mais sobre a avaliação de solicitação de bolsas. Normalmente, cada solicitação é analisada considerando 3 componentes diferentes. O projeto de pesquisa, a qualidade do projeto de pesquisa, o histórico escolar e acadêmico do candidato àquela bolsa, e o histórico de pesquisa do orientador, nos casos principalmente de bolsa de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Onde existe ali a figura do orientador ou do supervisor, no caso do pós-doutorado. Normalmente, há um número limitado de bolsas que pode ser concedido. Então, a gente quer escolher as melhores propostas, aquelas que vão trazer melhor benefício para a sociedade. Então, quais são os critérios para analisar o projeto de pesquisa? A gente vai olhar para a definição, relevância, originalidade dos objetivos e a importância da contribuição pretendida para a sociedade. A gente vai olhar para a fundamentação científica e os métodos empregados são corretos, são adequados para responder às questões de pesquisas que o projeto coloca. O projeto é adequado ao programa? Por exemplo, se é uma bolsa de iniciação científica, dá para executar aquele projeto no prazo de 1 ano de uma iniciação científica e um aluno de graduação consegue executar aquele projeto de pesquisa? Né? A gente vai ter que avaliar tudo isso. Caso se trate de um candidato que já tenha iniciado a sua IC, o seu mestrado, o seu doutorado, a gente tem que avaliar o andamento do seu projeto de pesquisa até o momento e o plano para o próximo período. Né? Então, se é um projeto, é um mestrado, ele já trabalhou o primeiro ano e a bolsa é para o segundo, o que ele já fez no primeiro ano? Que notas ele teve? Ele já começou a pesquisa? O que ele já produziu? Já produziu algum relatório preliminar? A gente vai avaliar tudo isso. E sempre uma análise fundamentada tem que estar
documentada no nosso parecer e circunstanciada, evitando achismo, né? Acho que isso aí vai funcionar muito bem. Não. Explica. A metodologia é boa, é robusta, por quê? Tem alguma deficiência? Por que que essa deficiência ocorre, né? Então tem que ser muito bem explicado, evitando frases sem fundamentação. A gente vai olhar também para o histórico escolar e acadêmico do candidato ou da candidata, né? Então a gente vai ver a excelência escolar, né, segundo o histórico escolar, ou seja, as notas que ele obteve, a classificação na turma de ingressos, se teve reprovações, se teve muitas notas próximas da mínima para a aprovação, a gente vai olhar isso para avaliar a excelência escolar ali do candidato, né? Mas é muito importante também olhar, não só notas é só um aspecto, tem muitas outras coisas que um estudante faz e que são muito valiosas. Então a gente vai avaliar a excelência acadêmica também, olhando o currículo do candidato ou da candidata. Então, ele já participou de projetos de pesquisa, já recebeu bolsas anteriores, já teve alguma publicação científica, algum pré-print, algum trabalho apresentado em congresso, um pôster apresentado em congresso, já teve alguma premiação num congresso, uma medalha numa Olimpíada Científica. Essa aluna realiza trabalho voluntário relacionado à pesquisa, algum envolvimento em atividades de extensão, tudo isso precisa ser valorizado. A gente vê que os pesquisadores ali de maior impacto não focam só em notas ou só em artigos, eles têm uma atuação mais ampla e a gente já consegue ver isso desde a época dos estudantes. E também outros itens aí que possam integrar ao currículo do candidato, né? A gente deve olhar também para o histórico de pesquisa do orientador, né? Então a gente vai olhar para a qualidade, regularidade, importância da produção científica, tecnológica do orientador, com destaque ali para o que ele produziu nos últimos 5, 6, 7 anos, né? A experiência e competência demonstrada em projetos de pesquisa, os projetos que ele orientou no passado produziram algo bom, né? A gente vê que participação ativa em redes internacionais de colaboração em pesquisa vão dar oportunidades ali maiores, excelentes ali para o estudante que está recebendo aquela bolsa. Então, é o que a gente deve olhar também. E a capacidade para formar pesquisadores com destaque para atividade recente de orientação. Então, se é um pesquisador ali que atua há 30 anos e nos últimos 30 anos orientou 2 alunos e formou 2 alunos, se a gente for dar uma bolsa de doutorado para ele agora, é uma coisa meio arriscada, né? Diferente de algum pesquisador que há 30 anos, todo ano estava orientando alguém e já em 30 anos já formou algumas dezenas de mestres e doutores, né? E também a disponibilidade para orientação, né? Às vezes o pesquisador já tem um monte de alunos, será que ele tem tempo ali, ele tem uma estrutura, uma organização que ele vai conseguir dar atenção para os seus bolsistas todos? A gente tem que questionar isso também, ver o histórico dele no passado, né? Se ele nunca orientou muito aluno, de repente ele está com 8 alunos bolsistas, ele vai dar conta de dar atenção a todos os bolsistas, né? E, finalmente, a gente deve olhar para equidade e inclusão também. Finalmente, mas não menos importante, né? Então, primeiro, o que é equidade? A gente tem que olhar se o pesquisador ou a pesquisadora que a gente está avaliando passou nos últimos tempos por questões na vida que trouxeram alguma dificuldade em relação à sua produção científica. Então, em particular, a licença maternidade. Uma mãe que está de licença maternidade, a gente quer que nos 6 meses da licença ela se dedique exclusivamente ao bebê e que ela não faça pesquisa científica nenhuma de preferência, tá? Então, isso é esperado dela, o que a sociedade espera dela, porque a gente sabe que os primeiros anos de vida do ser humano são fundamentais ali para a formação do ser humano, né? Então, a gente tem que saber disso ao estar avaliando. Não só aqueles 6 meses da licença maternidade, mas também você não pode esperar que nos 6 meses seguintes ela vai voltar para o trabalho e já vai estar produzindo normalmente como ela estava antes, não. Ser pai ou mãe exige uma dedicação ali muito grande, então vai demorar bastante tempo ali, mais de 1 ano provavelmente, até o momento que aquela pesquisadora possa voltar a ter tempo adequado para executar a sua pesquisa. A gente deve levar isso em consideração quando a gente está avaliando o histórico de pesquisa de uma pesquisadora que teve licença maternidade, por exemplo. Tem outros casos em doenças, pode ser um pesquisador que teve uma doença séria, teve que se tratar durante vários meses. A gente tem que levar isso em consideração ao estar avaliando ali a produção científica ano a ano daquele pesquisador.
Tem outras situações excepcionais que possam impactar o desempenho do candidato. Você pode ter ali um aluno de doutorado que durante um ano teve que cuidar de um parente próximo que estava muito doente no hospital internado, ele teve que ficar junto, acompanhando aquele paciente durante muitos meses. Isso vai ter um impacto na produção naquele período, é totalmente normal. Às vezes tem uma questão ali dos pais que se separaram e durante alguns meses aquilo desestruturou a vida de um determinado pesquisador, bolsista. A gente tem que levar isso em consideração. Somos seres humanos fazendo a ciência e é bom que a gente seja seres humanos fazendo a ciência, né? Tem também a questão da inclusão. A gente vê que tem grupos da nossa sociedade que são subrepresentados na comunidade científica e a gente vê que diversidade é importante, que por justiça social todos os grupos deveriam ter ali chances de fazer parte da comunidade científica. Então muitas vezes a gente tem editais específicos para inclusão voltados para um determinado grupo. E daí as normas do edital vão identificar, vão explicar como que são os critérios para fazer essa inclusão e você, como assessor, também vai ter que olhar para essas normas e ajudar nessa empreitada ali de tornar o ambiente de pesquisa científica mais diverso. Então é isso. Como conclusão, pense em tudo isso para escrever bons pareceres que ajudarão na seleção dos candidatos mais apropriados para aqueles projetos de pesquisa, para aquelas bolsas, e que também fornecerão críticas construtivas para a melhoria das propostas, de forma que a gente tenha uma ciência de melhor qualidade. Então é isso. Agradeço aqui os professores que ajudaram com alguns conceitos aqui desses slides. Até a próxima.